eram milionários, celebrados, ídolos nacionais. Subiram ao palco, brilharam nas telas, viveram rodeados por aplausos, contratos milionários e o carinho de milhões de fãs. Mas quando os holofotes se apagaram, o fim veio de forma inesperada. Alguns morreram tragicamente no auge. Outros perderam tudo: fortuna, fama e dignidade. Todos deixaram o Brasil em choque. Hoje, você vai conhecer 10 histórias reais de celebridades brasileiras que pareciam intocáveis, mas viveram finais tão intensos quanto suas próprias carreiras. Casos que envolvem assassinatos, falências, sumiços misteriosos e despedidas emocionantes. E no final, um nome que você conhece muito bem, uma estrela que parecia eterna, mas cuja morte abalou o país inteiro. Se prepare, porque nem toda fama termina em festa. E o primeiro caso é talvez o mais cruel de todos. Ela era jovem, talentosa e dona de um futuro promissor. Filha da autora Glória Pérez, Daniela Pérez brilhou na televisão brasileira no início dos anos 90. Aos 22 anos, conquistava o público como Yasmin, personagem da novela De Corpo e Alma, exibida no horário nobre da Globo. O país inteiro a via como uma estrela em ascensão. Bonita, carismática, talentosa, Daniela tinha o que era preciso para se tornar uma das maiores atrizes da sua geração. Mas o que ninguém imaginava era que a história dela teria um fim cruel e absurdo. No dia 28 de dezembro de 1992, Daniela foi assassinada a apunhaladas por ninguém menos que seu colega de elenco, Guilherme de Pádua, com a ajuda da esposa dele. O motivo: ciúmes, frustração e descontrole. Guilherme não aceitava o rumo do seu personagem na novela e alimentava uma obsessão silenciosa. O assassinato chocou o país. A comoção foi tão grande que mobilizou milhões de brasileiros. Um abaixo-assinado, com mais de 1 milhão de assinaturas, pressionou o Congresso. E em 1994, o homicídio qualificado foi incluído na Lei de Crimes Hediondos. Décadas depois, o caso voltou aos holofotes com a série documental Pacto Brutal, HBO, que revelou os bastidores do crime e reacendeu a dor de uma perda que jamais será esquecida. Se Daniela Pérez teve a vida interrompida no início da carreira, Gugu Liberato partiu quando já era uma lenda da televisão brasileira. Durante décadas, ele foi sinônimo de alegria nos domingos do país. Apresentador carismático, criador de quadros icônicos como A Banheira do Gugu, dono de altos índices de audiência e contratos milionários. Gugu acumulou uma fortuna estimada em 1,4 bilhão de reais, com imóveis, empresas e investimentos que o colocavam entre os comunicadores mais bem pagos da América Latina. Mesmo com tamanho sucesso, o fim veio da forma mais inesperada possível e dentro da própria casa. Em novembro de 2019, Gugu sofreu um acidente doméstico em sua residência nos Estados Unidos. Ao tentar consertar um ar-condicionado no sótão, ele caiu de uma altura de 4 metros, bateu a cabeça e sofreu traumatismo craniano. Morreu horas depois, aos 60 anos. A notícia causou comoção nacional. Gugu ainda apresentava realities na Record TV. Estava em plena forma e era querido por várias gerações. Após sua morte, a fortuna bilionária virou motivo de uma disputa judicial entre familiares. Mas, para o público, isso ficou em segundo plano. O Brasil perdeu um dos seus maiores comunicadores e a imagem de Gugu sorrindo na TV ficou marcada para sempre na memória afetiva de milhões. Enquanto Gugu partiu no auge e rodeado de conquistas, o caminho de Leila Lopes foi o oposto. Uma trajetória marcada por sucesso repentino, seguida de esquecimento, polêmicas e um fim solitário. Leila brilhou nas novelas dos anos 90. Sua beleza e talento chamaram atenção em produções como Pantanal, Renascer
e o Rei do Gado, da Globo. Chegou a estampar capas de revistas, participar de programas de auditório e conquistar o público como uma das atrizes mais promissoras da época. Mas com o tempo, os convites foram diminuindo. Em busca de visibilidade e sustento, Leila tomou uma decisão controversa, migrou para o cinema adulto, estrelando filmes pornôs nos anos 2000. Isso afastou patrocinadores e emissoras e fechou de vez as portas da grande mídia. Abalada e sem estabilidade financeira, ela mergulhou numa espiral de isolamento. Em 2009, foi encontrada morta em casa aos 50 anos. A causa: suicídio por envenenamento. Ao lado do corpo, uma carta de despedida revelava tudo: frustrações, solidão e o reconhecimento de que havia sido ludibriada e não soube administrar o dinheiro da fama. Leila Lopes morreu longe dos holofotes, mas sua história continua como um alerta cruel. A fama não protege ninguém, principalmente quando o brilho apaga cedo demais. Diferente de muitos artistas que nasceram na televisão, Domingos Montanhet construiu sua carreira no teatro, no circo e no esforço de décadas. Foi só aos 46 anos que ele estreou na TV, mas em pouco tempo se tornou um dos atores mais queridos do país. Papéis marcantes em novelas como Cordel Encantado, Salve Jorge e Sete Vidas fizeram dele uma presença respeitada e admirada. Em 2016, ele vivia seu melhor momento, protagonista de Velho Chico, no horário nobre da Globo. Mas foi durante as gravações dessa novela que o destino agiu com crueldade. No dia 15 de setembro, entre uma cena e outra, Domingos foi nadar no Rio São Francisco, acompanhado da colega de elenco, Camila Pitanga. A correnteza era forte. Ele foi arrastado pelas águas e desapareceu. O país parou. Horas depois, o corpo foi encontrado preso entre pedras, a 30 metros de profundidade. Montanhet morreu no auge, de forma inesperada, durante o trabalho. A Globo adaptou os capítulos finais da novela para homenageá-lo e o elenco inteiro prestou tributo em cena. Domingos deixou esposa, filhos e uma legião de fãs comovidos. Até hoje ele é lembrado como um artista completo, humilde e um exemplo raro de talento genuíno. Uma estrela que brilhou e se apagou cedo demais. Enquanto Domingos Montanhet teve uma morte inesperada, mas cercada de homenagens, o caso de Belchior é cercado de silêncio, sumiço e mistério. Nos anos 1970, Belchior foi um dos grandes nomes da música popular brasileira. Suas letras poéticas e provocadoras, como Apenas um Rapaz Latino-Americano e Como Nossos Pais, o tornaram um artista de culto, respeitado por críticos e amado pelo público. Fez sucesso, vendeu discos, apareceu nos maiores programas de TV e teve canções eternizadas por nomes como Elis Regina, mas a fama não durou para sempre. Aos poucos, Belchior foi se afastando da grande mídia, até desaparecer completamente. Em 2007, ele sumiu sem avisar ninguém. Largou contratos, entrevistas, até familiares. Passou anos vivendo de favor entre o Brasil, Uruguai e Argentina, fugindo dos holofotes e dos credores. Acumulou dívidas, deixou carros abandonados, saiu de hotéis sem pagar e teve contas bloqueadas pela justiça por pensão alimentícia e ações trabalhistas. O ex-astro viveu recluso, quase como um andarilho. Em 2017, morreu de um aneurisma, aos 70 anos, em uma casa humilde no interior do Rio Grande do Sul. Apesar do fim discreto e solitário, Belchior segue vivo na memória afetiva do público. Seus versos ainda ecoam, como se ele estivesse apenas viajando e prestes a voltar. Se Belchior escolheu o anonimato, Vanusa foi esquecida aos poucos, diante das câmeras, da plateia e do Brasil inteiro. Ícone da Jovem Guarda e da música popular dos anos 70, Vanusa emplacou sucessos como Manhãs de Setembro
e sonhos de um palhaço. Com voz marcante e presença constante na TV, ela brilhou em festivais, trilhas de novela e até programas infantis, mas com o tempo, os shows rarearam, os convites sumiram e a saúde física e emocional começou a ruir. O ponto de virada aconteceu em 2009. Convidada a cantar o hino nacional, Vanusa errou a letra e desafinou ao vivo. O vídeo viralizou e virou motivo de chacota. Por trás da gafe havia uma causa séria, efeitos colaterais de medicamentos e uma crise profunda de saúde mental. Nos anos seguintes, Vanusa enfrentou depressão, dependência química e demência. Foi internada diversas vezes, perdeu a autonomia e terminou os dias em uma casa de repouso em Santos, longe dos holofotes que tanto a aplaudiram. Ela faleceu em 2020, aos 73 anos, de insuficiência respiratória. Seu velório foi simples, sua despedida discreta, mas sua voz, essa sim, continua viva em playlists, trilhas de novelas e na lembrança de uma geração que cresceu ouvindo Vanusa sonhar e cantar. Tudo passará. Cantava Nelson Ned e sua própria vida parece ter seguido essa profecia. Passou do luxo absoluto à pobreza mais cruel. Portador de nanismo e dono de uma voz gigantesca, Nelson Ned foi um fenômeno da música romântica nos anos 60 e 70. Vendeu milhões de discos em português e espanhol, fez turnês internacionais e chegou a se apresentar 2 vezes no mesmo dia no lendário Carnegie Hall, em Nova York. Ele era, de fato, um dos artistas brasileiros mais famosos do mundo. No auge, vivia cercado de glamour, carros, mansões, festas e exageros. Mas por trás da fama havia o descontrole. Viciou-se em morfina, enfrentou dores crônicas e gastava mais do que ganhava. Com o tempo, os palcos foram sumindo e a saúde se deteriorando. Teve um AVC, perdeu a mobilidade e passou os últimos anos de vida em cadeira de rodas, pobre, doente e dependente de familiares. Nelson Ned morreu em 2014, aos 66 anos, em um hospital público, vítima de pneumonia. Não havia fortuna, não havia multidão, apenas o eco da sua voz que um dia já fez o mundo se calar. Hoje, ele é lembrado em biografias, documentários e nas regravações de suas músicas, porque, embora tudo passe, alguns artistas permanecem eternos. Poucas histórias na cultura pop brasileira são tão intensas e dolorosas quanto a dos Mamonas Assassinas, 5 jovens irreverentes de Guarulhos que, em 1995, explodiram no país com um único álbum recheado de humor, rock e irreverência. Pelados em Santos, Vira-Vira, Robocop Gay, tudo virou hit. O Brasil inteiro cantava, ria e se encantava com aquela banda debochada, talentosa e absolutamente única. Em apenas 7 meses, eles se tornaram um dos maiores fenômenos da música brasileira. Vendiam milhões, faziam até 8 shows por semana e já preparavam turnê internacional, de pobres a milionários em menos de 1 ano. Era o sonho perfeito, mas a realidade foi trágica. No dia 2 de março de 1996, voltando de um show em Brasília, o jatinho da banda se chocou contra a Serra da Cantareira, nos arredores de São Paulo. Todos morreram. Dinho, Júlio, Samuel, Sérgio, Bento. O Brasil inteiro chorou junto. O impacto foi tão grande que o velório coletivo parou o país. Até hoje, as músicas dos Mamonas atravessam gerações. Eles continuam sendo referência de alegria, ousadia e talento. Um grupo que brilhou como um meteoro, rápido, intenso, inesquecível. Daniela, Gugu, Domingos, Belchior, Marília, todos esses nomes marcaram gerações. Viveram o auge da fama, do sucesso, do reconhecimento nacional. Mas também enfrentaram dores profundas, quedas inesperadas, finais trágicos,
Alguns morreram no topo, outros foram silenciados pela decadência, pela doença, pela solidão. Todos, porém, deixaram algo que o tempo não apaga, um legado. Essas histórias nos mostram que a fama não é blindagem, que a fortuna não garante estabilidade e que por trás do brilho dos holofotes há pessoas com medos, falhas e sonhos como qualquer um. É fácil idolatrar na ascensão, difícil é olhar para o declínio com empatia, mas se existe algo que permanece, mesmo após o último aplauso, é a arte. São as músicas, as novelas, os momentos inesquecíveis que essas celebridades deixaram gravados na memória popular e que continuam vivos nas telas, nos fones de ouvido, nos palcos. Porque no fim, o que define uma estrela não é só como ela brilhou, mas também como continua iluminando mesmo depois de partir.